Fazer por fé. É isso, o estudo de hoje nós vamos falar sobre fazer por fé. Olá, hoje é segunda-feira, dia 12/6/2023 e nós estamos aqui para fazer o penúltimo estudo do livro de Eclesiastes, o estudo do capítulo 11. Nós vamos ler o capítulo 11 dos versículos de 1 a 6. Antes eu gostaria só de deixar os recados que você já sabe, mas eu gosto sempre de enfatizar. Nós estamos lendo um capítulo da Bíblia por dia e ao fazer essa leitura gravamos um pequeno estudo e deixamos um pequeno estudo nos canais digitais da igreja para que você possa ter mais informação sobre o texto bíblico. Além disso, a gente sempre fala que compre a Bíblia 365, ela vai te ajudar na leitura da Escritura de maneira sistemática. Ela divide a leitura do texto bíblico em um trecho do Velho Testamento, um trecho do Novo, um trecho de Salmos, um trecho de Provérbios. Se você ler todos os dias, ao final de 365 dias, você terá lido toda a Bíblia. Faça esse esforço, faça esse trabalho, porque ele vai edificar a sua própria vida. E lembre-se, nós também temos vários estudos bíblicos na Primeira Igreja Batista do Castelo. Nós temos estudos às segundas-feiras, nós temos estudos às quartas-feiras, nós temos estudos às quintas-feiras, e nós temos estudos domingo especialmente a Escola Bíblica Dominical. Nós temos a Escola Bíblica Dominical da parte da manhã e nós temos a Escola Bíblica Dominical da parte da tarde, início da noite. Hoje nós vamos falar sobre fazer por fé, Eclesiastes 11, dos versículos 1 a 6. O pregador diz assim: atire o seu pão sobre as águas e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Reparta o que você tem com 7, até mesmo com 8, pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. Quando as nuvens estão cheias de água, derramam chuva sobre a terra. Quer uma árvore caia para o sul, quer para o norte, onde cair, ficará. Quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. O capítulo 11 de Eclesiastes é a manifestação de um coração que confia. É a manifestação de um coração de alguém que ao longo de todo o livro fala que tudo debaixo do sol é mera vaidade, que tudo debaixo do sol é vão, que tudo debaixo do sol tem pouco valor. Nós enxergamos o pregador ao longo dessa trajetória apontando para tudo que se faz sendo vão. Ele relatou que o homem poderoso é perverso, ele relatou que o trabalho castiga, toma o coração e apenas serve para deixar tudo que foi construído para o outro. Ele relatou que o vinho é uma falsa noção de alegria. Ele relatou que o poder também é enfado. Ele relatou que muitas vezes os homens opressores vão reinar e vão governar e vão oprimir outras pessoas que são mais simples. Ele relatou a desgraça acontecendo debaixo do sol. Mas ao mesmo tempo, nós vimos o autor de Eclesiastes trazendo o tom de que Deus é soberano e controla tudo que está debaixo do sol. Então, se por um lado ele fala das coisas más, ele também fala das coisas boas. Ele fala sobre viver a vida e aproveitar a vida em diversos trechos. Nós ontem mesmo mencionamos isso no estudo. E ele fala que também isso está sob o controle de Deus. Ou seja, o aproveitar a vida, o viver o que há de bom da vida, porque o que é de bom da vida é presente e gracioso de Deus. E o que há de mal na vida também está sob o controle de Deus. E o que há de mal na vida, muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes, o que há de mal na vida ainda assim vai nos ensinar e vai ser tornado em alguma coisa boa. A mensagem do autor de Eclesiastes é que tudo que está debaixo do sol é controlado por Deus. Esse mundo não se encerra embaixo do sol, esse mundo é controlado pelo próprio Senhor. Se tudo é enfado e se está sob o controle de um Deus soberano, qual deveria ser a postura do homem, então?
A postura do homem pode ser uma postura derrotista, de olhar para isso e falar assim, olha, eu não tenho controle de absolutamente nada, tudo é enfado, o que eu faço com isso? Nestes versículos de 1 a 6, o autor aos Eclesiastes vai dizer o que o homem deve fazer. A postura deve ser uma postura de confiança de que Deus age de forma bondosa e cuida dos seus. Veja o versículo 1. Atire o seu pão sobre as águas e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. O Emílio Garofalo, o texto que eu já falei várias vezes com vocês aqui, que eu uso como uma das referências, diz assim a respeito desse versículo. O que quer dizer esse negócio de lançar pão sobre as águas? O pão vai ficar todo molhado. Mesmo que ache, quem vai querer esse pão depois de vários dias na água? Estaria ele falando de jogar pão para os patos? Estaria Salomão falando sobre generosidade? Afinal, essa é uma boa virtude. Não guarde somente para você. Lance, reparta. Alguns pensam numa espécie de corrente do bem em que boas ações acabam voltando para você. Na verdade, ele está falando de algo que vai além disso. O pregador está falando de uma figura que seria comum para o povo daquele tempo. Uma sociedade acostumada com a produção agrária e com o conteúdo e com o comércio marítimo internacional, que se avolumou no período de Salomão. Pegue o produto de sua obra, o pão, geralmente usado como significativo da produção agrícola ou o que for, e lance adiante. Lance para as águas. Invista. Busque fazer algo de bom com isso. Não fique guardando para si mesmo, acumulando para quem sabe um dia usar. Ele propõe algo arriscado, ainda mais para um povo que não era muito versado na arte da navegação. Ir adiante sem saber se resultará em bons negócios, em ser tomado por piratas ou um naufrágio. Leva um tempo para você perceber o fruto do empreendimento. Olha que interessante. A postura é, apesar dos riscos, apesar das dificuldades, apesar dos problemas, lance o seu pão sobre as águas. Confie que Deus soberanamente controla sobre todas as coisas e Ele há de cuidar de você. Reparta o que você tem. Olha o que ele diz no versículo 2. Reparta o que você tem com 7, até mesmo com 8. Viva uma vida generosa, com respeito àquele que precisa. Mais do que isso, entre os versículos 3 a 6, ele vai enfatizar ainda mais essa necessidade da confiança plena. A nuvem cheia de água, quando as nuvens estão cheias de água, derramam chuva sobre a terra. Quer uma árvore caia para o sul, quer para o norte, onde cair, ficará. Você não tem controle se a árvore vai cair para o sul, você não tem controle se a árvore vai cair para o norte. Quem fica observando o vento não plantará. Quem fica observando o vento vai ficar parado. Aquele que fica olhando para as nuvens não colherá, vai ficar parado. Não é essa a postura. A postura está nos versículos 5 e 6. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. E aí o que fazer? Ele diz no versículo 6, plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. O autor aos Eclesiastes vai dizer que apesar de nós não termos controle de nada, o que ele já vem versando em todo o livro, com o seu coração ele está dizendo, confie em Deus. Confie em Deus porque o controle é dele. E não deixe de fazer a obra das tuas mãos, mas faça a obra das tuas mãos em confiança de que Deus cuida de todas as coisas. Ao ver o autor de Eclesiastes apontando para esse tipo de comportamento, para esse tipo de confiança, surge a mais óbvia pergunta: quem consegue viver tal vida? Eu sempre em todos os estudos tenho feito esse tipo de reflexão. Quem consegue viver tal vida? A pessoa que consegue viver tal vida é a pessoa que foi afetada pelo Evangelho. É a pessoa que foi confrontada pelo Evangelho. Porque a fé é a manifestação de um coração que se rende ao domínio de Deus. A fé é o único caminho para a transformação do nosso coração. A confiança é o único caminho para a transformação do nosso coração. Olhamos para a obra inteira de Cristo e vemos que ele já fez tudo o que tinha que ser feito. E confiamos na obra de Cristo. E porque confiamos na obra de Cristo, sabemos que ele cuida de todas as coisas. E porque sabemos que ele cuida de todas as coisas, podemos colocar as mãos
e plantar de manhã a nossa semente. O cristão frutifica porque ele tem o fruto do Espírito. Gálatas 5:22 já diz isso. Eu estava fazendo o estudo e me lembrei de Jesus conversando com Nicodemos em João 3, no versículo 8, Jesus diz para Nicodemos: o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito Santo. Os nascidos do Espírito Santo simplesmente vão ser levados pelo Espírito Santo. E aí você pode pensar, mas como faço para nascer nascido do Espírito Santo? Simplesmente olhe para a cruz do Calvário, manifeste a fé no Senhor Jesus, manifeste a fé de que Ele é o Filho de Deus e que transforma o nosso coração. Se exponha ao Evangelho, se exponha às palavras de Jesus, se exponha à verdade da cruz do Calvário. E ao fazê-lo, você estará apto para olhar para esse mundo que o autor de Eclesiastes fala, que é um mundo que tem tantas nuances más, ao mesmo tempo tem tantas nuances boas. Você vai poder olhar para esse mundo e não ficar desgastado sobre o que você deve fazer. Você simplesmente vai lançar seu pão sobre as águas. Você vai investir, você vai caminhar, você vai dar seus passos de fé, você vai plantar as suas sementes. Não mais porque isso representa um fim na sua própria vida, mas porque você foi agraciado com a chance de fazê-lo. Então, qual resposta você poderia dar a não ser ter um coração grato e fazer a obra das suas mãos? Não só para você, mas abençoando a outros, como ele diz no versículo 2, repartindo com aqueles que não têm. Que Deus nos abençoe, nos ajude a olhar para a cruz e a ter o desenvolver a nossa fé em Cristo Jesus, porque somente a fé nele pode nos levar, como Jesus disse a Nicodemos, pelo Espírito para onde ele quer, fazendo a obra que ele quer, da forma que ele quer, tendo confiança que nos dias bons e nos dias maus ele tem o controle de todas as coisas. Deus te abençoe.